Vamos dar início aqui à nossa live com Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Obrigado, Pai, pela tua presença, pela tua graça, pela sua misericórdia. Deus, nós te louvamos, nós adoramos ao teu santo nome, nós bendizemos, Pai, porque o Senhor, Pai, está aqui neste lugar. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus que é amigo. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso amigo, por ser o nosso ajudador, por ser o nosso consolador, por ensinar, Pai, tudo, Senhor Deus, para nós. Porque a tua palavra, Senhor, a Bíblia, ela foi inspirada pelo Senhor. E não tem ninguém melhor do que o Senhor para trazer a interpretação, para trazer a revelação da tua palavra. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, a tua palavra para refrigério, para ensino, para instrução, para exortar, para consolar, para edificar. Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, fala com cada pessoa agora que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa trazer cura, possa trazer libertação e possa trazer, Pai, o conhecimento de quem é o Senhor Jesus. Pai, obrigado, eu te agradeço e eu peço que o Espírito Santo seja o nosso professor e ele ensine, me use, Senhor, e que toda palavra que sair da minha boca seja inspirada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos. Você que está aí no YouTube, já chega dando seu like, já chega curtindo essa live aí, já vai mandando aí para outras pessoas, compartilha esse link com o maior número de pessoas, que mais pessoas sejam abençoadas. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aí o sininho ativado para que você possa estar ao vivo conosco todas as manhãs, às 5 horas da manhã aqui, participando do nosso devocional. E aí, pessoal, o que acharam do devocional de ontem? Meditaram sobre quem é Jesus? Conversaram aí com o Espírito Santo para saber quem é Jesus? Que Jesus é para você? Agora nós vamos continuar em Lucas capítulo 19, nós chegamos aqui até o verso 10, Hoje nós vamos para o verso 11. Verso 11 ele diz assim: E, ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e falou uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém e porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. Então, depois dessas coisas, depois que Jesus foi na casa de Zaqueu, eles continuaram, E Jesus ele pega e fala assim: eu vou contar para vocês uma parábola, porque vocês estão achando que o reino de Deus é agora, eu que vou me manifestar, eu que vou ser o rei aí de Jerusalém, eu vou manifestar agora, Será algo visível. Os discípulos, eles disputavam, quem que seria as pessoas mais importantes ali nesse reino. É como se no dia de hoje Jesus fosse o presidente, aqui do Brasil, e os discípulos ali estivessem disputando, uma cadeira, como um ministro. Um queria ser o ministro da Fazenda, o outro o ministro da Saúde. Cada um queria estar ali de um lado de Jesus. Então eles estavam nessa disputa. E com isso Jesus fala assim, ouvindo isso, ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e falou uma parábola, De acordo com a expectativa messiânica daquela época, os discípulos achavam que assim que Jesus chegasse a Jerusalém, ele seria declarado rei e destronaria os romanos. Então o reino de Deus viria em sua glória. Por que eles achavam isso? Lá em Daniel tem essa profecia, Lá em Daniel tem essa revelação do sonho que o rei teve,
né, sobre o rei, com uma estátua com uma cabeça de ouro, um peito de prata, né, os pés de bronze, as pernas de bronze, né, até que chegava o barro, né, e uma pedra, uma rocha que vinha e destruía essa estátua. Então aqui estava fazendo referência, né? Eles já tinham visto os reinos que tinham passado, os romanos tinham assumido e eles pensavam assim: agora Jesus vai reinar. E Jesus manifestou, mostrou aqui o que era esse reino, né? Como que ele viria, né? Ele não viria com os olhos visíveis, não diriam, né? Ele está aqui ou está ali, mas mostrou como que Jesus viria. Então ele conta aqui a história, né? Ele conta uma parábola, né? Essa parábola aqui, ela é parecida com Mateus, lá em capítulo 25, conta uma parábola parecida. Ele disse assim, ó: portanto ele disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante para receber um reino e retornar. Então um homem nobre partiu para uma terra distante para receber um reino e retornar. E ele, chamando seus 10 servos, deu-lhes 10 minas. Disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos odiavam-no e enviaram um mensageiro após ele, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Nós não queremos, né, que esse homem reine sobre nós. E aconteceu que ele, retornando, depois de ter recebido o reino, ordenou que fossem chamados os servos a quem ele entregara o dinheiro, para que ele pudesse saber quanto cada homem ganhara negociando. Então veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque tu fostes fiel sobre o pouco, tu terás autoridade sobre 10 cidades. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E ele disse: da mesma forma a este, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei em um lenço, porque eu tive medo de ti, porque és homem severo, tiras o que não pusestes e colhe o que não semeastes. E ele disse: pela tua palavra, pela tua própria boca, eu te julgarei, servo mau. Sabias que eu sou homem severo, que eu tomo o que eu não pus e colho o que não semeei? Por que então tu não pusesses o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, pudesse requerer os juros? E disse aos que estavam com ele: tomai dele a mina e dai ao que tem 10 minas. E eles disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que todo aquele que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que ele tem lhe será tomado. Mas estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Amém? Então aqui, essa parábola, nessa palavra aqui que Jesus deixou, né? O próprio Jesus relata aqui essa parábola, esse exemplo daquilo que está acontecendo aqui. No verso 14 ele diz: aos seus cidadãos odiavam, né? Jesus avisou os judeus das sérias consequências deles rejeitarem seu reinado como Messias. Lá em João, capítulo 1, diz que Jesus veio para quem era seu, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
O povo judeu, que era o povo escolhido de Deus, é o povo escolhido de Deus, Deus não muda, né? Esse povo ali, ele não aceitou Jesus Cristo, ele não aceitou Jesus como rei, ele não aceitou Jesus como filho de Deus, ele não aceitou Jesus como reconciliador. Então Jesus, ele conta essa parábola fazendo analogia ou comparando que esse povo, né, não estava aceitando o que ele estava fazendo. O que iria acontecer com esse povo ali que estava, né, rejeitando? Então 10 servos receberam uma mina cada um. Você já parou para pensar que foram 10 servos que receberam uma mina cada um? Cada um, mas apenas 3 foram questionados. Por que só voltaram 3, se ele mandou chamar os 10? Por que voltaram 3? Por que só 3 se apresentaram diante desse Senhor, né? Quanto ao que ganharam, enquanto o novo rei estava fora. O primeiro ganhou outras 10 minas, né? E sua fidelidade fez com que ele recebesse a autoridade sobre 10 cidades do reino. O segundo ganhou mais 5 minas e também recebeu grande autoridade. Ambos ilustram, né, o princípio aqui, que todo aquele que tiver lhe será dado. Olha só para Jesus. Jesus, ele distribuiu igual para todo mundo. Os 10 aqui, cada um recebeu uma mina. Cada um recebeu algo de Deus. Eu recebi algo de Deus, você recebeu algo de Deus. Por que umas pessoas têm a mais e outras menos? Por que umas pessoas conseguem multiplicar e outras não? Depende da decisão de cada um. Não depende da capacidade de cada um, né? Daquilo que Deus faz pela pessoa, mas depende daquilo que a pessoa faz por ela. Como que você tem se capacitado para exercer a obra de Deus? O que você tem feito para buscar, para fazer aquilo que é bom para Deus, para o reino de Deus? Será que as pessoas que estão à sua volta, elas te influenciam ou o Espírito Santo que te influencia? Olha para a vida de Zaqueu que nós estudamos ontem. Ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não estava nem aí para o que a multidão pensava dele. Ele não estava nem aí que ele ia ir no meio da multidão, ele ia passar, a multidão ia ver que ele estava em cima de uma árvore, a multidão poderia tentar apedrejá-lo, poderia fazer algum mal contra ele, porque odiavam ele, né? Achavam que ele roubava, né? Porque ele extorquia, porque ele mandava cobrar a mais do que era devido. Era isso que era o comentário. Ele era considerado ali por aqueles homens um pecador. Jesus estava indo na casa de um pecador. Então aqui olha para como Jesus está mostrando nessa parábola. 10 homens, né? 10 homens foram chamados, 10 minas foram entregues, e ele, chamando os seus 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu venha. O que Deus tem te dado? Qual é o talento? Qual é a mina? O que é algo de valor que Deus tem te dado? Eduardo, eu não sei o que é algo de valor, eu não sei o que Deus tem me dado, eu não sei no que eu sou bom em fazer. Sabe uma coisa que você pode ver? O que as pessoas reconhecem em você que você é bom? O que você faz que você ganha elogios? O que as pessoas te aplaudem? O que eles falam assim: nossa, eu nunca vi alguém que faz isso tão bem igual você faz. Sabe, às vezes a pessoa faz algo que ela é única em fazer aquilo, daquela forma, só você consegue fazer. E esse é o teu dom, esse é o seu talento, né? Às vezes você olha e você fala assim: nossa, como que eu consigo fazer isso? Você tem uma facilidade de fazer isso. Ontem nós estávamos aqui conversando, né, com um amigo nosso que ele tem uma facilidade, uma habilidade de lidar com as crianças.
Esse é o dom dele, esse é o talento dele, né? Ele tem um dom de prender a atenção das crianças ficar sentadinha, olhando para ele ali por 1 hora, ele instruindo as crianças na palavra, não está fazendo brincadeira, não está fazendo mágica, não está entretendo as crianças com coisas, né, aleatórias, mas falando da Bíblia. A forma que ele usa, né, para falar da Bíblia é uma estratégia, né, uma forma que ele tem, que é um talento. Isso é o dom dele. Ele faz isso como ninguém consegue fazer, e ele tem impactado muitas pessoas, muitas crianças, né? Estava conversando com ele ali, ele falou que no YouTube já passou de 1 milhão de crianças impactadas. Então imagina, esse é o dom dele. Mas e o meu dom? E o seu dom? Qual é? O que você tem feito? O que você tem conseguido fazer para que outras pessoas sejam abençoadas? Para que outras pessoas consigam? Para que outras pessoas sejam edificadas? O que você tem feito com a sua mina, com o seu talento, com aquilo que Deus deu para você? Aonde você está nesse contexto, né? Quando o que aconteceu, né? Após ele ter recebido, ele veio e ele pediu contas. Ele falou assim, para que pudesse cada homem ganhará negociando. Então veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele tinha dado 10 minas para 10 pessoas, 1 mina para cada um. Aí ele chega e ele fala assim, cadê o pessoal? Chama lá. Aí vem o primeiro. E o primeiro fala assim, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas, eu negociei, está aqui as 10 minas. Deus falou assim, o Senhor falou para ele assim, você conseguiu 10 minas? Então agora eu não vou te dar 1 mina, eu vou te dar 10 cidades, eu vou te dar o governo sobre 10 cidades. Quem sabe aquele último lá da fila, né, aquele que estava lá atrás, que tinha, quem sabe, gastado a sua mina, falou assim, nossa, ninguém me falou que era para governar sobre cidades. Ninguém me falou que era essa a recompensa. Como assim vai colocar ele sobre 10 cidades? Como assim ele vai reinar também? Aqui eu vejo que muitas pessoas, elas perdem, né, a bênção delas, ou perdem de fazer aquilo que elas poderiam estar fazendo, por elas não dedicarem o seu máximo, por elas não verem uma recompensa. Às vezes a pessoa, ela fala assim, poxa vida, se eu pegar e fazer isso, se eu fizer aquilo, né, de que forma que eu posso fazer isso ou aquilo para mim ter um benefício. Mas quando elas veem que Jesus, ele está trazendo algo muito maior do que nós podemos esperar, né? O reino de Deus, ele é muito maior do que nós podemos olhar com os nossos olhos físicos e perceber. Jesus tem algo muito maior para nós. Aí esse homem chega e ele fala assim, eu vou te colocar sobre 10 cidades. Aí vem o segundo e fala, Senhor, eu consegui 5 minas negociando aqui, eu consegui 5, tá aqui. Muito bem, servo, eu vou colocar você sobre 5 cidades, né? Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas, eu consegui multiplicar e deu mais 5, Senhor. Senhor, está aqui as tuas 5 minas. E ele disse da mesma forma, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, e que guardei num lenço. Eu guardei ela, Senhor, eu cuidei da sua mina, ela está aqui. Por que você guardou essa mina? Por que você cuidou dela assim? Porque eu tive medo. O que o medo faz na sua vida? O que o medo tem feito aí na sua vida? O que você não tem conseguido por causa do medo? O medo tem te paralisado. O medo tem falado para você ficar aí paradinho. Fique em casa.
Não saia de casa, o vírus é muito perigoso, ele vai te pegar. Se você pegar esse vírus, aí você vai morrer. Fique em casa, é muito perigoso. Não cumpra o seu propósito, não abrace as pessoas, não transmita amor, transmita o vírus. Sabe, Jesus nos ensina a orar, não para que as coisas ruins vão embora, mas para as coisas boas se manifestem. Jesus fala para nós orar para que o reino dele venha, para que a vontade do Pai venha, para que a paz que excede todo o entendimento se manifeste. É isso que Jesus fala para nós orar. Ele não fala para nós ficar orando, vai vírus, vai embora, ai pobreza, vai embora, ai Senhor, as minhas dívidas, ai Senhor, minhas dores nas costas, ah Senhor, essa dor não passa, essa dor não para. Jesus não quer que você ore dessa forma. Jesus quer saber o que você está fazendo, o que você pode fazer, de que forma você pode ser usado. Um homem pode ser usado sobre 10 cidades, o outro sobre 5 cidades. O outro teve medo e escondeu a sua mina, escondeu o seu talento, ele escondeu aquilo que ele tinha de melhor, aquilo que ele tinha recebido do Senhor. Aonde você tem escondido o seu talento? Aonde você tem escondido aquilo que Deus tem te dado? Por que o medo tem te paralisado? Pegue o medo que você está agora e elimine ele da sua vida. Há uma diferença grande entre medo e cautela. O medo, ele te paralisa, ele não deixa você agir. A cautela faz você olhar e prestar atenção e analisar e pegar as informações e fazer você agir no momento correto. O medo faz você ficar aí paradinho, vivendo da mesma forma mediana, vivendo sofrendo, vivendo reclamando, vivendo uma vida que não é a vida que Deus planejou para você. O que tem te impedido de você ser mais do que vencedor? O que tem te impedido de você governar sobre aquilo que Deus tem te dado? O que tem te impedido de você ir negociar e multiplicar? Às vezes você está aí, você está escravo de banco, de dívidas, você está cheio de carnê para você pagar e você não consegue nem dormir. Às vezes você está aí cheio de conflitos, com seus pais, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho. Daí você pensa assim, ninguém gosta de mim. Esse homem aqui, essa pessoa que pegou essa mina e guardou num lenço, ele fala assim, porque eu tive medo de ti, porque és homem severo, que tiras o que não pusestes e colhe o que não semeastes. Qual é a imagem que você tem de Deus? A Bíblia não diz que esse Senhor aqui, ele era esse homem mau. Ele não fala que ele era um homem severo. Ele não fala que ele tira o que não pusestes e que colhe o que não semeastes. A Bíblia não diz isso. Qual é a imagem que você tem de Deus? Deus é ruim? Deus é um Deus mau? Deus é um Deus distante? Ou Deus é um Deus de perto? Aonde está Deus na sua vida? Quem é Jesus para você? O que Jesus está fazendo? O que Ele pode fazer por você? E o que depende de você fazer? Note que a Bíblia diz que esse Senhor, ele deu a mina a 10 e ele foi cumprir o seu propósito, ele foi cumprir o seu chamado e ele voltou. Ele não esqueceu dos seus servos, ele recompensou. Jesus veio, Jesus nos deixou um talento, nos deixou uma mina, deixou algo precioso, deixou um presente para nós. Dom é presente. E ele falou, eu vou voltar. E ele diz, eu estou voltando. E o que você tem para apresentar para o Senhor?
Um apresentou 10 vezes mais, o outro 5 vezes mais, o outro apresentou aquilo que tinha recebido. Aquilo que ele tinha recebido não valeu nada. Ele falou: tira dele, dá o que tem 10, porque aquele que tem lhe será dado e aquele que não tem será tirado. Mas os outros 7, onde estavam? Os outros 7 provavelmente não tinham guardado a sua mina num lenço. Tinham gastado. Tinham acabado com aquilo que Deus tinha dado. E não conseguiram nem chegar para mostrar, para apresentar para o Senhor o que eles tinham. Deus deu algo maravilhoso aí para você. Deus deu um presente único para você. Só você sabe fazer aquilo que Deus te deu. Mas aí o medo, a imagem que você tem de Deus, de um Deus ruim, de um Deus mau, de um Deus que leva pessoas, de um Deus que mata pessoas. A imagem que, se você não for santo, se você não viver uma vida em santidade, Deus vai te lançar no inferno, faz você ter medo de Deus. Deus está falando para você nessa manhã: eu sou teu Pai, eu te formei, eu te gerei, eu falei contigo e eu mandei você nesse mundo com um propósito. A matemática de Deus, ela não tem soma, não tem diminuição, não tem divisão, mas ela é uma matemática de multiplicação. Ele multiplica. Só que ninguém explica a multiplicação de Deus. Ninguém consegue explicar aquilo que Deus faz. Só que você tenta buscar explicação. Você tenta falar assim: não, Senhor, agora não é hora de investir. Senhor, agora não é hora de mudar. Senhor, agora não é hora de eu fazer isso, de eu fazer aquilo. Aí você acha um monte de desculpa e você fica aí paradinho, sempre fazendo a mesma coisa, sempre com os mesmos resultados. Aí os seus filhos estão crescendo, você está ficando velha, está ficando velho. Eu escutei a história de um pastor que ele viveu em uma denominação por muitos anos. Ele, com quase 70 anos, ou já com 70 anos completo, Deus falou para ele: você está servindo a homens e não a religião. Você está servindo a religião, a homens e não a mim. E agora eu quero que você sirva a mim. Com 70 anos, esse homem que viveu aí toda a sua vida praticamente em uma denominação, pela religião, ele fala assim: eu não quero mais fazer parte dessa denominação. Agora eu entendi que eu quero servir a Deus. Às vezes você está preso num ciclo vicioso, numa denominação que te escraviza, que fala: não, só aqui você vai ser salvo, só aqui. Isso é uma seita religiosa. E Deus, Ele quer que você seja livre e que você sirva a Ele. Esse homem, falaram para ele assim: fulano, você pode pegar a sua aposentadoria, você já jubilou aqui, você pode viver da sua aposentadoria, você não precisa mais trabalhar, você não quer mais ser pastor aqui, tudo bem, você pode sair, você pode pedir para sair, mas peça a sua aposentadoria, saia com honra, seja honrado aqui, agora você, vai sair aí tudo certinho. Ele falou: não, eu não quero a aposentadoria dessa denominação, eu errei, por esses 50 anos que eu trabalhei aqui, eu errei, porque eu trabalhei para um sistema de homens. Agora eu quero trabalhar para Deus. E com 70 anos ele foi cumprir o seu propósito, foi cumprir o seu chamado.
Aí você está aí com 20, com 30, com 40, com 50 anos e você fala, eu estou muito velho, eu estou muito velha para iniciar o meu propósito, para cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus está chamando você para cumprir o seu propósito. Deus está chamando você para pegar essa mina que colocou num lenço e cuidou tão cuidadinha, porque ninguém podia cuidar tão bem como você, mas você esqueceu de multiplicar. E Deus vai pedir conta para você. O que você tem feito com essa mina? Por que você não tem arriscado? Por que você não tem multiplicado? Por que pelo menos você não coloca no banco que às vezes não vai dar 2 minas, mas vai multiplicar um pouquinho? O que esse Senhor está falando assim, se você não dá conta de multiplicar o teu talento, coloca na mão de alguém que consegue multiplicar e pelo menos pode me dar o juro disso daí. Não deixe o seu talento enterrado. Às vezes você tem umas ideias, você tem um projeto e você fala, mas eu não consigo desenvolver. Deus está falando, compartilha com alguém. Alguém vai falar para você, vai multiplicar, vai fazer com que isso aconteça. Sabe, Deus tem um plano precioso para você. Deus tem um plano perfeito, um plano maravilhoso para cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família. Aí você fica aí cheio de desculpas, dando desculpas para Deus. Moisés deu um monte de desculpa para Deus. Falou, Deus, eu não sei falar, Deus isso, Deus aquilo. Para toda a desculpa de Moisés, Deus estava ali, tendo paciência, falando, Moisés, eu vou lá, eu vou falar pela tua boca. Ah, Moisés, você não quer a minha solução? Então beleza, eu vou colocar Arão lá para falar por você. O que tem acontecido? Por que você não tem colocado em prática os princípios da palavra de Deus? Por que você não tem multiplicado? Por que você não tem arriscado? Deus tem um plano perfeito para a tua vida. Você só precisa acreditar. Existia mais 7 pessoas aqui. Deus mostra nessa parábola que Ele chamou 10 servos e daí chamou eles para prestar conta. 3 veio, os outros 7 não. Aonde que você está? Você é aquele que pega e sai correndo e multiplica e ganha 10? 10 vezes mais. Você é aquele que ganha 5. Você é aquele que está com medo, que tem uma visão errada de Deus. Você é aquele que não consegue nem se achegar a Deus porque gastou todos os recursos que Deus te deu. Tem vergonha. Deus não quer que você se envergonhe. Deus, Ele quer que você viva esse algo novo. Deus quer que você viva de uma forma soberana, de uma forma que você vai viver altaneiramente, de uma forma que você vai se espelhar nele, vai viver conforme Ele te ensinou. Deus, Ele quer multiplicar, Ele quer pegar o teu talento, o teu dom, aquilo que você tem multiplicado, e Ele quer te dar algo mais. Aqui Ele pega aquelas minas e coloca as pessoas sobre cidades. Isso é governo. José, ele foi treinado, ele foi amadurecido numa prisão, como escravo dentro da casa de Potifar, dentro de um poço. Ele foi passando por vários processos para que Deus pudesse honrar e colocar ele como governador. Todo o processo que você está passando hoje, tudo que você passou, toda a forma que você está passando aí, é um processo. Para de reclamar, para de falar, meu marido é assim, minha esposa é assim, meus filhos são assim, o que eu vou fazer da minha vida? Isso é um processo que você está passando. Quando você aprender com esse processo, Deus vai te colocar sobre cidades, Deus vai te colocar sobre o governo. Deus tem algo muito maior do que você pode imaginar. É só você querer, é só você aceitar. E quando você aceita cumprir o propósito de Deus, quando você aceita falar, aceite falar, aceite que a sua boca seja a boca de Deus, o seu testemunho, aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida, não se cale. Deixa Deus agir através de você.
Como que você acha que esse homem conseguiu multiplicar e fazer 10 minas? Você acha que foi sozinho? Você acha que foi ele guardando, foi ele retendo? Ele precisou conversar com outras pessoas. Ele precisou falar: eu tenho uma mina, você tem isso, vamos fazer, eu vou comprar, vou vender. Tudo. Você precisa de pessoas. Você não faz nada sem pessoas. Aí você se isola, você se fecha, você fala assim: não, isso é meu, essa dor é minha, eu não vou compartilhar essa dor com ninguém. Esse pecado é meu, vou ficar segurando esse pecado, esse é o meu pecado de estimação e eu vou guardar esse pecado para mim. Não, eu estou vivendo dessa forma, eu vou gastar todos os meus recursos, até aquilo que Deus me deu eu vou gastar fora do propósito de Deus. Aonde você tem gastado a sua energia, a sua força, a sua fé? Aonde você tem focado? Tem dado resultado? Você tem conseguido multiplicar aquilo que Deus te deu? Ontem eu fui cortar o cabelo e eu estava ligando, nos salões, eu estava nos cabeleireiros, nas barbearias, pedindo, porque eu não conheço nada aqui onde que nós mudamos, onde eu cortava o cabelo, eu ia sempre no mesmo lugar, desde 97, 24 anos, cortando cabelo no mesmo barbeiro, no mesmo lugar. Descobri que o meu avô, o pai do meu pai, já cortava o cabelo com o pai daquele barbeiro lá. Então tinha uma tradição lá de cortar. Eu falei: e agora, Senhor, onde que eu vou cortar o cabelo? Levei as cobainhas, levei os meus filhos primeiro para cortar o cabelo. Fui lá procurar, liga num, liga no outro. Falei: nossa, mas como tá caro, como que é diferente, E a minha cabeça limitada. E eu falei: Deus, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano. Eu fui num lugar que tinha várias barbearias, vários salões, e nenhum conseguiu me atender. De repente eu passei na frente de um e cheguei, sem marcar horário, sem nada, com as duas crianças, com o Theo e com o Lucas. E eu perguntei: como funciona? Que a gente funciona marcando horário e tal. Eu falei: tá, precisava cortar o cabelo dos meninos aqui. Qual horário que você tem? Peraí que eu vou lá ver se o cabeleireiro pode te atender. E ela foi lá, e ele veio todo gentil, atendeu um, atendeu o outro. Beleza. Aí eu falei: agora é minha vez de cortar o cabelo. Eu falei assim: poxa, mas será que eu vou pagar, esse valor? E Deus colocou paz no meu coração para que eu fosse até lá. E às vezes a gente fica pensando assim: poxa vida, mas é tão caro, isso. Mas é caro por quê? É caro porque você não se acha digno de receber por aquele serviço ou pagar por aquele serviço. Às vezes você fala assim: é caro, mas não é que é caro que você não quer pagar, é que você acha que você não merece. Só que não estava nada a ver com o valor, com o dinheiro que eu iria pagar para cortar o cabelo. Não era o preço que eu estava pagando, se ia ser 10, 20 reais mais caro, mais barato do que em um lugar do que no outro. Era sobre o que eu iria falar, sobre o que nós iríamos conversar, sobre qual testemunho. E ao chegar lá, eu pude conversar, e aquele cabeleireiro, aquele barbeiro é um servo de Deus. Eu pude compartilhar, colocar nas mãos dele aquilo que Deus me deu. E nós não falamos ali sobre dinheiro, mas sobre propósito, sobre o porquê que Deus tinha nos trazido aqui. E ele falou: Deus me trouxe aqui também. Ele contou a história dele, ele já está aqui há bem mais tempo do que nós. Então, nós às vezes perdemos as nossas bênçãos por causa da nossa mente medíocre. Porque você fala assim: não, eu não vou pagar tão caro assim num restaurante. Não, eu não vou ir naquele salão, isso não é para mim. Não, eu não vou naquela igreja, porque meu pai, minha mãe sempre foi nessa aqui, como que eu vou ir naquela outra? Às vezes por causa dos paradigmas, por causa do medo.
ele te limita, ele te paralisa e você fica sempre no mesmo lugar, sempre fazendo a mesma coisa, sempre conversando com as mesmas pessoas, sempre no mesmo bairro, sempre na mesma casa, sempre na mesma cidade. Deus quer ampliar o seu horizonte, Deus quer ampliar as suas tendas, Deus quer que você seja um multiplicador do Evangelho, Deus quer que você multiplique a palavra dele, Deus quer que você vá por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Você fala, não, isso não é para mim, isso é só para o pastor, para a pastora, para o papa. Deus quer você. Deus escolhe as coisas pequenas, as coisas simples para confundir os grandes, para confundir os sábios. Deus quer que você comece falando aí dentro do seu mercado, dentro do seu estabelecimento, dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, dentro da sua casa, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos saberem que há um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Deus, Ele tem um plano na sua vida. Pare de depender da vida dos outros. Pare de ficar dependendo de esmola de outros. Pare de depender de um salário. Todo mês você fica dependente daquele salário e todo mês aquele salário já não é mais suficiente para você. Deus quer que você multiplique o que Ele tem te dado. Deus tem te dado um projeto para você. Eu não sei quem é você, mas Deus tem dado um projeto para você. Trouxe uma ideia para você revolucionária, para você colocar em prática. Aí você pega esse projeto que Deus te deu e você coloca numa gaveta e você fala, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, isso é loucura, eu não consigo fazer. Deus está falando para você que você está pegando um talento, você está pegando a mina que Ele te deu e está amarrando ela num lenço. E você está falando, está aqui, Deus. Mas essa mina poderia render 10 vezes mais. E você tem escondido ela por causa do medo. Deus está te avalizando. Deus está falando, pode ir, que eu vou ser contigo, que eu vou te honrar, que eu vou multiplicar aí na sua vida. Não sei quem é você, mas você sabe que você tem esse projeto aí. Às vezes você nem lembrava que você tinha e agora deu um estalo e você lembrou. Até quando você vai guardar esse projeto embrulhadinho? Deus, Ele está pegando pessoas aqui. Olha só, tem 10 pessoas, 10 servos que Deus chamou, 10 minas que Ele distribuiu. Só 3 vieram. Um multiplicou por 10, o outro por 5 e o outro 1. Quem é você? Quem é Deus para você? Qual é a imagem que você tem de Deus? Deus tem um plano para realizar na sua vida. Deus quer fazer algo. E o que Ele fala é que aquele que tem lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Pare e pensa um pouquinho, ora, medita, vê aquilo que Deus quer falar com você. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Se você perdeu o início dessa live, eu vou salvar ela lá no YouTube, tá? Eu vou deixar ela salva no YouTube, vou carregar ela lá. Você pode entrar no meu canal lá e assistir ela de novo. Veja o que Deus está falando com você. E simplesmente pare de dar desculpa, pare de ter medo e comece a fazer. Comece a multiplicar o que Deus tem dado para você. Amém? Seja bem-vindo sempre. Nós estamos aqui todos os dias às 5 da manhã. Essa é a nossa live com Jesus. Nós iniciamos ela 186 dias atrás. E você é muito bem-vindo de estar aqui e compartilhar desse momento, desse tempo de qualidade que nós estamos conversando com Jesus, nós estamos aprendendo com o Espírito Santo. Você não está aqui para aprender comigo, não sou eu que te ensino, é o Espírito Santo que me usa para falar com você.
Eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece e não foi por acaso que você chegou até aqui. Se você chegou, persista, permaneça, vá e complete o seu propósito. Multiplique aquilo que Deus tem te dado. Amém? Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Espero vocês amanhã aqui às 5 da manhã. Tchau, tchau, gente!